Eu sou internauta, mais um vídeo aqui. Esse é um vídeo um pouco mais polêmico, né? Que ele vai envolver aí algo que já é de conhecimento público, né? Essa treta aí que está ocorrendo entre o pastor Abílio Santana e o pastor Eliseu Rodrigues, de conhecimento público, repito, que recentemente o pastor Eliseu Rodrigues, está aparecendo para você aí, ele fez uma pregação e nessa pregação ele afirmou que haveria algum tipo de sofrimento no céu, ali no âmbito do Tribunal de Cristo, né? Em decorrência desse processo aí. E o pastor Abílio Santana, aquele que eu nasci ardente ouvindo a pregação dele na época aí da fita, né? Então ele fez um contraponto a essa afirmação do pastor Eliseu, e aí ele fez uma explicação nesse vídeo, resposta. Ele fez explicação ali sobre 1 Tessalonicenses capítulo 4 e também explicou um pouquinho sobre arrebatamento, e entrou na área do grego para explicar sobre 3 tipos de céus que existem no Novo Testamento. E aí o objetivo do vídeo aqui é exatamente esse. O grego apoia a afirmação do pastor Abílio Santana sobre os 3 céus no Novo Testamento, né? Tem apoio no grego, ou é só uma questão realmente teológica? Vale destacar que eu, antes mesmo de estudar teologia, né, iniciar no grego, muito longe disso aí, eu já ouvia que você tem 3 tipos de céus no Novo Testamento. E eu ouvia exatamente com essas palavras. O primeiro céu seria o aurônio, o segundo céu o mesorônio e o terceiro céu o eporônio, né? Então isso aí já era algo que eu ouvia bastante, li em alguma coisa, em alguma revista, em algum livrinho ali. É isso, tá? Então o pastor Abílio Santana fez a afirmação exatamente baseada nesse senso aí que todos nós já sabemos, né? Quem é mais aí, quem acompanha essa questão aí mais tempo, talvez já tenha ouvido isso aí claramente. Então, beleza. Agora vamos analisar no grego se realmente o grego afirma, ele apoia ou não, se foi um uso equivocado do pastor ali em relação ao grego. Ele citou, na verdade, 2 palavras gregas, né? Ia citar a terceira, mas terminou não citando aí. Mas ele falou sobre 3 tipos de céus que nós temos aí. E ele explicou muito bem lá o que cada um era, tal, e beleza. Vamos olhar aqui no texto, em relação ao grego. No antigo Israel, por exemplo, o céu, o termo hebraico usado ali, né, Shamayim, o Hashamayim com o artigo, o Shamayim aqui exatamente é usado primeiramente para descrever algo fixo, com janelas, pilares e alicerces, e é basicamente equivalente ao firmamento. No livro de Gênesis você vai encontrar muito a palavra firmamento, né? O firmamento. E aí você vai ter aqui, por exemplo, você vai para o livro de Isaías, e você vê que tem um colapso cósmico lá no capítulo 51 e 6, e uma espécie de novo céus e nova terra ali também no capítulo 65, versículo 17, tá? Isso acontece, através disso aí você vê que o céu, ele sai daquele âmbito mais geral, porque quando você vai estudar, por exemplo, essa ideia de céu e terra, você vê que geralmente o céu ele é um local onde os deuses moram, e a terra é um local onde os deuses aparecem, eles descem ali na terra, onde ficam os homens. E dentro dessa perspectiva, por exemplo, os gregos lá, né, eles tinham o Olimpo, né, os deuses ficavam lá no Olimpo, os deuses do Olimpo. E aí dentro dessa questão se vê também que existe uma relação muito íntima entre o céu e a terra, né? É algo bem ligado, e às vezes a palavra céu, alguma palavra, né, no caso grego ou hebraico, enfim, eu vou usar o grego aqui, melhor dizendo, né? Algumas palavras elas podem ser usadas para substituir, por exemplo, o nome Deus. Você, em vez de dizer Deus, você diz céus, né? E aí nós temos essa questão aqui, por exemplo, aí existe uma afirmação aqui que o Jihad faz também, que essa discussão ela sai desse âmbito mais geral e ela vai exatamente para o âmbito da soteriologia. O céu passa a compor a soteriologia. O que é a soteriologia? A doutrina da salvação, né? O estudo da salvação. Então, vai ser destacado também nesse ponto que o céu ele não é o elemento principal de interesse ali no Antigo Testamento, não é, tá? E aí dentro dessa questão, quando, por exemplo, você tem um anúncio de salvação, essa salvação ela vem do céu, mas o ponto mais importante ali é que ela desce para a terra, onde os homens estão, né? Então todo o foco ali está na terra, e existe uma forte relação entre céu e terra, né? Em algum momento quase sendo a mesma coisa, né? Então, avançando um pouco mais na Septuaginta, encontrei a palavra Uranos, não a palavra aurono, né? Não a palavra ourano, mas a palavra Uranos. Ela é usada 667 vezes na Septuaginta, e tem o plural uranoi, né, que é usado 51 vezes. Nas minhas pesquisas na Septuaginta, eu encontrei um pouco mais que isso, 682, 84 vezes. Na Septuaginta, o uso de uranos, tá? Então, esta é uma palavra, como você pode observar aqui, que ela vai aparecer bastante na Septuaginta. É absurda a quantidade de vezes que ela vai aparecer na Septuaginta.
Aí nós temos no Novo Testamento a ideia de céu como o Novo Testamento, a semelhança da Septuaginta. A Septuaginta é uma tradução do hebraico para o grego, né? Logo vai usar palavras gregas, né? O idioma grego. O Novo Testamento também foi escrito em grego e ele continua com a palavra uranos. Essa palavra aparece disparadamente 282 vezes aproximadamente e 94 vezes dessas estão no plural. Por que eu digo aproximadamente essa numeração? Porque depende do texto que você está analisando, depende do aplicativo, do software que você está usando para fazer esses cálculos. Esses cálculos não são feitos assim na unha, caçando ali com a lupa, não. Eles são feitos através de software ali disponível para fazer esses cálculos aí. Ok, então essa palavra ela aparece mais em Mateus, 84 vezes, e também em Apocalipse, 54 vezes. E ela é usada, por exemplo, naquelas expressões que você encontra muito nos evangelhos, aquela expressão de o reino dos céus, né? Ou então, Pai Nosso que está nos céus, esse tipo de coisa. Essas expressões estão sendo usadas aqui, o uranos, né? Então, nós temos a primeira argumentação. Qual é a primeira argumentação? O Uranus, como diz, né, o Aurônio, Uranos, ele é exatamente esse céu primeiro aqui, esse céu que a gente consegue olhar rapidamente, né, o céu atmosférico. E aí, esse céu, aqui nós já começamos um problema, porque quando vai dizer Pai Nosso que está nos céus, o céu usado aqui é o céu no sentido de morada onde Deus está. Não mais necessariamente esse céu que você olha aqui, o céu atmosférico, não. Esse céu claramente que ele já é uma coisa muito mais avançada, ele está em outro âmbito aqui. E a questão já começa a complicar por aqui. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Então esse seria o primeiro céu nessa afirmação do pastor Abílio Santana, só que essa afirmação ela já começa a ter uma certa dificuldade por aqui. Aí, o que acontece aqui? O uso no Novo Testamento em geral reflete, por um lado, aquela visão antiga de céu, como abóbada, né? E por outro, a crença de que o céu é uma esfera divina da qual Deus desce. Essa é uma ideia antiga também. Aqui, quando ele coloca, por exemplo, o autor Girard, ele coloca que existe uma visão antiga do céu, como a abóbada, né? Aquela mesma visão que você pega na internet, a visão cosmológica, enfim, a visão cosmológica do hebreu. Ele vai mostrar toda aquela estrutura, a Terra com um ciclo assim, toda a parte, e aí o Sol ali bem próximo, tudo certinho, né? Seria mais ou menos uma visão do hebreu, né? Uma visão antiga. É isso que ele está comentando aqui. Vamos avançar um pouquinho mais aqui, tá? Então nós temos, por exemplo, a palavra uranos. A palavra uranos, ela está dentro aí do domínio semântico de seres sobrenaturais, região acima da Terra, universo, criação. Quando você tem, por exemplo, a palavra céu e terra, né, a gente vai ver até um pouquinho mais, quando a gente vê a palavra céu e terra, geralmente elas podem estar se referindo também à criação, se o contexto permitir, onde elas se tornam um único elemento. Elas estão ali sendo descritas como sendo criação de Deus. Deus criou tanto o céu quanto a terra, né? Então esse é um elemento importante. Essa palavra, eu repito aqui, estou repetindo no slide direto, né? Ela aparece 282 vezes, ela aparece em 19 livros. Somente em 19 livros dos 27 do Novo Testamento, essa palavra vai estar aparecendo. Ela aparece desde Mateus capítulo 3, versículo 2, até Apocalipse, mais ou menos ali, 21, 10. É isso, tá? Então, essa palavra é uma palavra que ela cobre todo o Novo Testamento, em 19 livros. E a maioria das vezes que você encontrar céu, qualquer referência a céu, a maioria das vezes ali, esmagadoramente, sem discussão, ali em torno de 80% a 90% das vezes, vai estar usando a única palavra, a palavra uranos. Então aqui já vem outra dificuldade para você afirmar que o uranos é exatamente aquele céu que você olha, esse céu, o primeiro céu, né? Aí já ficaria muito complicado, porque tem muitas afirmações que são feitas aqui referente a céus, que supostamente estaria numa dimensão mais avançada e é usada a palavra uranos. Então vamos lá um pouquinho aqui. Nós temos a palavra uranos, né, a palavra uranos, e vamos ver aqui como que ela aparece no Novo Testamento através de gráfico, que o negócio fica... Já a gente vai ver essa questão aí. Vamos agora ver alguns exemplos, né? E aí depois daqui a gente vai ver os gráficos. Uns exemplos, por exemplo, ficou cacofônico aqui. Observe as aves dos céus, né? Nós temos aqui a expressão, observem as aves do céu, né? Aí, o que essas aves do céu significa? Aí é outra discussão, eu vou gravar um vídeo sobre isso. Mas é isso, observe as aves que são as aves do céu. Claramente, essas aves que são do céu são aves que estão a voar a altura visível aqui. Então, nesse sentido, Uranos caberia muito bem como esse primeiro céu, onde as aves estão e tal e tal.
tranquilamente, sem nenhum tipo de problema, né? Então, quando afirma que Uranos é esse primeiro céu, também não tem erro nesse sentido, porque é possível provar isso aqui. Porém, não é somente isso, né? Essa questão. Aí nós temos aqui em Mateus capítulo 5, versículo 34, mas eu vos digo, não jureis pelo céu, porque é o trono de Deus. Então, esse céu aqui, em Uranó, né, ele vai estar exatamente numa posição mais elevada no trono de Deus. Então, esse céu não é mais o primeiro. Se tivesse 3 céus aqui, esse céu já não é mais o primeiro. E a palavra está sendo usada, a palavra Uranos, né, no caso aqui, no dativo, caso dativo aqui. Aí a coisa já complica aqui. Aí nós temos, por exemplo, Paulo. Paulo diz, eu conheço um homem que há 14 anos, que tal homem... Aí ele vai dizer, se no corpo ou fora do corpo, eu tirei essa parte, né? Que tal homem foi arrebatado ao terceiro céu. Se existem 3 céus, né? Hel Tritu, né? Hel Tritu Urandu. Se você tem 3 céus, essa é uma referência que você pode usar para dizer que tem 3 céus. Paulo fala que foi ao terceiro céu, mas nada diz sobre um terceiro céu. É essa a questão. Mas aqui você pode usar teologicamente, tá? Mas não através do grego a princípio para dizer que existem 3 céus e que o Uranos exatamente seria o terceiro céu. Na verdade, o primeiro. Aqui ele está sendo, se for, o terceiro, né? Aí você já vê toda a complicação que nós temos no Novo Testamento. Aí nós temos o gráfico. Nesse gráfico aqui, você observa claramente que dá para perceber que vai de Mateus até o livro de Apocalipse, né, nesse sentido, e que a palavra Uranos vai aparecer disparadamente em Mateus, né? Disparadamente em Mateus, aqui Apocalipse também, seguida por Lucas, depois vem o que? Vem Atos dos Apóstolos, aí talvez João aqui, né? E aí Marcos. E aqui aparece uma vez, 2 nesses livros aqui, ó. Então, céu, como Uranos, nesses aqui, eles aparecem bem pouquinho. E existem livros onde não aparece a palavra Uranos. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão. Qual outro livro que não aparece, por exemplo? 1 João, né? Aqui, ó, 2 João, 3 João, Judas. Se for usar a palavra Uranos, esse livro não fala de céu, né? Se for usar essa palavra aí, esses livros estão isentos da questão dos céus. Aí nós temos outra questão aqui. Vamos avançar um pouquinho aqui. Já observaram aqui no gráfico, né? Como é que aparece? Aí nós iremos para outra palavra. Essa palavra aqui, geralmente, ela aparece como uma palavra como o segundo céu, porque nós temos o Messuranema, né? Muito diferente do Uranos, como é que era? O Mesorênios, que eu ouvia muito, tá? Então, Messuranema, essa palavra aqui. Ela aparece só 3 vezes. Ela aparece em Apocalipse, né? No livro de Apocalipse, ela vai aparecer somente 3 vezes ali. Começando em Apocalipse 8 e 13. Aparece 3 vezes em um único livro da Bíblia. Então, se isso aqui fosse o segundo céu, ou terceiro, enfim, suponhamos que seja o segundo céu, só falaria de segundo céu somente no livro de Apocalipse. Essa é a primeira questão. Um ponto, exatamente é um ponto, uma região diretamente acima da terra, bem alto no céu, no meio do céu, reto para cima no céu. Tá? Isso é Leonida aí. O que acontece aqui? Uma coisa é você dizer que aqui seria o segundo céu, outra coisa é você dizer que isso aqui seria o meio do céu. A gente vai provar aqui através de todas as referências onde essa palavra aparece. Tá? Essa palavra eu não encontrei na Septuaginta, tá? Só para deixar claro aqui. Nós temos, por exemplo, aqui, e olhei e vi um anjo voando pelo céu. Algumas traduções, por exemplo, a Ara, né? Ela coloca pelo meio do céu, e outras também aparecem ali pelo meio do céu, porque essa palavra, ela indica exatamente meio, por causa do messo, né? Messo. Então, meio, né? Pelo meio do céu. E todas essas palavras, ela tem alguma relação com o Uranos ali, né? O céu. Então, o meio do céu. A palavra está claramente dizendo que é alguma coisa no meio do céu. Né? E aí as aves estão voando. Veja bem aqui, ó. E olhei, e eis que um anjo voando pelo céu, né? Ou pelo meio do céu, dizendo com grande voz. Como é um anjo que está voando, beleza, você pode entender, aqui é o céu lá, muito acima, onde os anjos estão tranquilamente, não há problema concernente isso aqui, tá? Nós temos outra referência, por exemplo, Apocalipse 14:7, vi outro anjo voando pelo meio do céu, aqui ele traduziu pelo meio do céu, né? Tendo o evangelho eterno para pregar os que habitam na terra. Então ele está longe, ele está em algum céu, ele está com esse evangelho para pregar os que habitam na terra. Uma relação aqui entre céu e terra. Quando você vai para o 19:17, eu vi um anjo parado no sol, e ele clamou em alta voz, dizendo a todas as aves que voam no meio do céu. Essas aves estão voando no meio do céu. Agora, que meio do céu é isso aqui? Esse céu atmosférico que a gente vê aqui.
Então esse céu, o Mesorânema, né? O Messorânema, no caso, ele já passou a significar o céu, o primeiro céu, nessa explicação do pastor Bíblia Santana, e não mais o segundo céu. Então aqui já tem um problema, né? Claramente, essa palavra se refere a céu e meio, né? Sempre vai fazer essa referência aí, como eu mostrei todas as ocorrências dela aqui. Aí nós temos o gráfico, né? Claramente a palavra só vai aparecer mesmo aqui, ó, em Apocalipse. Aí umas 3 vezes em Apocalipse somente. O gráfico totalmente limpo aqui, nada, zero. Então, repetindo, se aqui fosse o meio, o céu, o segundo céu, somente no livro de Apocalipse, nessas 3 referências, falaria do segundo céu. Em outro lugar, não. E naquela terceira referência mostra que esse que supostamente seria o segundo céu estava fazendo uma referência ao primeiro céu nessa explicação também, né? E aí nós vamos saindo aqui do Messorânema. Iremos agora entrar diretamente em outra aqui. Esse aqui é um pouco mais avantajado, ele ocorre 20 vezes em 7 livros do Novo Testamento, né? Que seria exatamente por anos. O céu é por anos, ou a palavra é por ano. Ele vai desde Mateus 18:35 até mais ou menos Hebreus 12:22. Ocorre em 7 livros da Bíblia e em 20 vezes ali, tá? Esse é o outro céu que realmente, quando o pastor Bíblia Santana fala de 3 palavras gregas para referir-se a céu, ele está correto nesse sentido perfeito. Só que a aplicação, ela encontra um problema, né? As palavras existem, mas a aplicação, ela encontra algum tipo de problema. Beleza. O termo é usado para os deuses que habitam no céu e dele procedem. Também tem um sentido de pertencer ao céu. No Novo Testamento, ele ocorre como um adjetivo e também como substantivo. Em Efésios 1:3 e 20, 3:10, 6:12, tem a expressão, por exemplo, nos lugares celestiais. Essa expressão aqui, deixa eu terminar. O trono, o governo e a destra de Deus se encaixam aqui, no caso. E pode ser usado, por exemplo, para substituir Deus. Essa palavra aqui está um exemplo aí a vocação, né? A vocação dos céus, alguma coisa assim. Pode ser vocação de Deus. Na Septuaginta encontrei ali aparecendo 5 vezes ali. Foi o que eu encontrei na Septuaginta. Ou seja, esse tipo de palavra grega aqui vai ser usado ali para fazer referência a coisas que são do céu. Eu vou citar um texto aqui, mas já antecipar, diz, olha, você não entende se eu falar falando das coisas terrestres, né? Imagine se eu falar das coisas espirituais. Né? Coisas espirituais, exatamente essa palavra aqui é adicionada aí com um artigo tá, né? Coisas celestiais, coisas espirituais, enfim. Aí nós temos aqui mais alguma coisa, por exemplo, em João, a palavra aqui, ó. Se eu contei coisas terrenas, se eu falei sobre coisa terrena e você não acredita, como acreditaria se eu lhe contasse coisas celestiais? Então nós temos aí, ó, o artigo tá, né? É por ania, né? É por ania, tá é por ania. São coisas espirituais, coisas celestiais. O que operou em Cristo quando ressuscitou dentre os mortos e o colocou à sua destra no céu, tá? E aí nós temos aqui, né? Entóis, uranióis, tá? Aí nós temos, o que nós temos aqui? Deixa eu pegar mais uma questão. Antes do gráfico, é só explicar uma coisa aqui. Se você olhar essa palavra aqui, pode ser argumentado o seguinte, nós temos epi. Epi aqui é uma preposição que indica sobre. Por exemplo, o episcopado tem essa preposição epi. Né? Você pode muito bem pensar, isso aqui é o terceiro céu, o céu mais avantajado, porque ele, inclusive, ele começa com epi. Porém, estudiosos dizem, né, lexicógrafos, por exemplo, dizem que o sentido da preposição aqui, o epi, não é sobre, mas é no. Então, essa palavra faz referência de coisa que está no céu. Né? Coisas espirituais são coisas do céu, enfim. Né? E é basicamente isso aí. Ok. Ela aparece em 7 livros, nós vamos ver o gráfico aqui. Onde que essa palavra aparece no gráfico aqui? Interessante você olhar no gráfico aqui. Em Marcos não aparece coisas do céu e nem espirituais, em Lucas também não. Em João aparece, por exemplo, em Atos aparece, Romanos sim. Aliás, Romanos não, né? Atos também não. Deixa eu melhorar isso aqui. Onde que aparece isso aqui? Só vai aparecer em Mateus, Mateus no caso, João, 1 Coríntios, Efésios, Filipenses, 2 Timóteo, Hebreus, acabou, morreu. Essa palavra só vai aparecer aí e pronto, finalizou. Veja aí o gráfico, ele permite você visualizar muito melhor onde que essa palavra aparece. Então, se esse céu, ele é o último céu, todos esses livros aqui não falam do terceiro céu, por exemplo.
nenhum deles aqui, nada, zero, zero. Zero de terceiro céu, também Tito, todas essas cartas aqui de Pedro e de João, nada não fala do terceiro céu. Zero, zero, zero. Pronto. Basicamente isso aí. Então isso é uma questão que a gente precisa verificar direito aí. Aqui eu trouxe só o exemplo, essa aqui é o finalizando já a apresentação. Aqui você tem, por exemplo, os três. Os três estão aqui na mesma tela. Você pode observar se existe algum espaço vazio, né? Existe algum, deixa eu tentar colocar aqui. Existe algum espaço vazio onde não aparece céu em lugar nenhum? Tem aqui, ó, tem um espaço grande aqui, tá vendo? Esse espaço aqui não aparece céu em lugar nenhum. Dessas três palavras gregas aqui. Aqui você consegue ver também, ó, tem um espaço grande aqui, né? Também aqui, ó, observando isso aqui, tranquilo. Onde mais nós temos aqui poucas ocorrências nessa parte. Então, daqui até aqui estão cobertos por questão de céu, né? Mas aí tem outros intervalos. E aí eu trouxe essa parte, eu coloquei aqui exatamente para que você visualizasse os três, para saber, tem algum local onde não fala de céu, né, usando essas três palavras? Quais são as palavras que estão aqui? Uranós, Messuranema, né? Messuranema, e o Epuranius. Exatamente essas três palavras aqui, tá bom? Acredito que a gente chegou ao final. Obrigado por ter chegado até aqui, né? Quem chegou, comenta aí se você concorda, discorda, se o pastor Abílio Santana se equivocou no uso do grego, quando ele afirmou isso aí, ou não, né? Comenta aí o que você acha aí, né? Quem está com razão. E aí eu trouxe a apresentação aqui para provar que o Novo Testamento realmente não fala de três céus baseado nessas palavras gregas. Você pode provar isso aí através da teologia, de outras questões, de outras palavras, de outras construções, mas não através dessas três palavras. Não me convenceu que você tem três céus no Novo Testamento, baseando-se nessas três palavras aí, ok? Então é isso. Obrigado, comenta aí se concorda com essa apresentação que eu fiz, ou não concorda, comenta aí. Valeu, fui.